Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Muito bem. Então, como já foi colocado, nós vamos começar a retornar para este segundo momento da manhã de hoje, porque é muito ruim a gente falar e os que estão perto prestar atenção e em torno parecer uma feira, né? Não estou dizendo que está assim ainda, mas se ficar assim aí é ruim para a gente e é ruim para quem está aqui querendo ouvir. Quem está se preparando para confessar faz muito bem, porque o sacramento da confissão é prioridade, né? É algo primordial e prioritário na nossa vida. Então se prepara em silêncio, é claro, não conversando. Quem está terminando de lanchar, pode terminar de lanchar em paz. E quem já fez as duas coisas, uma ou outra, já pode retornar para aqui, para a gente aproveitar esse momento, porque é um tema importante. Não por quem fala, mas pelo conteúdo, a doutrina da igreja, os ensinamentos teológicos a respeito da parousia e de tudo que está ligado a ela. Então, como uma vez disse Papa Francisco, em vez de celulares ao alto, vamos colocar celulares no bolso. Porque eu estou vendo que está sendo filmado aqui pelo jovem, então depois, com certeza, isso vai chegar a vocês, né? Então, em vez de celular ao alto filmando, vamos colocar celular no bolso para a gente prestar atenção no conteúdo. Porque vocês vão filmar e daqui a 2 dias vocês vão apagar. É assim que todo mundo faz, ninguém guarda no celular por muito tempo, né? Porque enche logo a bateria, a memória. Depois, uma outra coisa importante para a gente aproveitar bem esse momento, além de guardar o celular, é a gente tirar o preconceito. Em que sentido? Porque às vezes a gente, na primeira palavra do pregador, a gente já se fecha para tudo aquilo que vai ser dito. E às vezes o essencial pode ser dito na metade ou no final da palestra, da reflexão. Por isso eu peço essas duas coisas. Eu sei que está quente, mas vamos sentar, tomar nossos lugares para a gente começar. Eu começo dando um pequeno testemunho. Não se preocupem que não é nada extraordinário, não fui curado de um câncer, nem nenhuma coisa assim, que louvado seja Deus quem é. Mas um testemunho muito simples em relação à experiência da consagração e à comunidade discípulos da Mãe de Deus. Aqui é a minha carta de consagração, escrita a próprio punho. Ela data do dia 26 de julho de 2007, no dia de Santa Ana e São Joaquim. Eu nunca imaginava que seria um dia pároco da paróquia de Santa Ana e São Joaquim, mas foi no dia de Santa Ana e São Joaquim, lá na sede da comunidade, que diante de Deus, da comunidade, do padre tão querido nosso, Padre Valdo Feitosa, eu fiz a minha consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. A minha carta é esta, a mesma, bem cuidada, porque às vezes a gente despreza a nossa carta, né? Isso é tão importante ou mais do que um documento de identidade. Eu quero agradecer a César e Mara o convite para estar aqui. E quero agradecer mais ainda a César e Mara por ter me introduzido nessa espiritualidade. Talvez uma boa parte não saiba, nem meus paroquianos, mas durante 6 meses eu fui acolhido nesta comunidade e nesta casa, na casa de César e Mara, como um filho mesmo. Caroli e Camille foram minhas irmãs e são ainda, mas
até na convivência. Na hora que eu mais precisei da minha vida, de toda a minha vida, este casal me acolheu e pôde me dar a graça de viver aquele momento do meu sacerdócio junto de Maria e conhecendo essa espiritualidade e me aprofundando nesta vida. Eu quero agradecer a vocês e dizer que realmente o que é de Deus se comprova, né? Duas coisas a gente percebe, querido César e Mara. Primeiro, que olhando para esta multidão, nós percebemos o quanto o carisma da comunidade dado a vocês como fundadores é realmente algo querido por Deus e pela Virgem Maria. Isso se comprova com os anos, minha gente, não é no primeiro ano. No primeiro ano, talvez até passou alguma vez no coração de César ou de Mara a dúvida se era realmente algo deles ou era algo humano, ou algo divino ou era algo meramente humano. Porque, perdoe-me dizer, existem muitas comunidades e grupos que são fundados e não duram 6 meses, 1 ano, porque é coisa meramente inventada, né? Não é algo de inspiração divina. Mas vocês, ao longo dos anos, na perseverança, na provação também, e com os frutos que a gente colhe, que a gente vê, fica claro o quanto esse carisma é realmente de Deus, é vontade de Deus e da Virgem Santíssima. Depois, o lugar escolhido, eu lembro da história, assim que eu cheguei vocês me contaram. E quem é mais novo aqui, quem não veio no começo, alguns estavam desde o começo aqui, não é? Os trabalhadores da vinha da primeira hora. A gente lembra que isso aqui era uma terra árida, totalmente seca, sem vida, sem árvores, sem planta. E hoje, quando a gente entra, já percebe o oásis que Mara sonhava, né? Foi o sonho, foi Mara quem teve, Dona Mara. Então, o oásis que ela sonhou já se percebe aqui. Isso é a fecundidade de Maria, isto é aquilo que podemos chamar de uma terra mariana, de fato, uma terra, um local consagrado à Virgem Maria. A vida está agora por toda parte. Só em chegar aqui a gente já sente a espiritualidade, algo muito diferente para a nossa vida. Quero então dar esse testemunho e agradecer muito. E hoje, retornando depois de alguns anos, não é, quando eu saí dos 6 meses aqui na comunidade, foi temporário mesmo, já era previsto por o nosso arcebispo na época, vim passar um tempo aqui, não é, foi algo assim, muito de acordo, a igreja combinou, não é, eu aceitei, foi algo muito positivo. Enquanto eu estava esperando uma outra nomeação, que inclusive foi para Santa Cruz, algumas pessoas estão aqui, eu saí do seminário, depois de servir como vice-reitor por 2 anos e meio lá, vim para cá, não é? Eles me trataram como um verdadeiro filho, e depois eu fui para Santa Cruz. Foi uma passagem, mas foi uma passagem que marcou profundamente a minha vida. E eu voltei muitas vezes aqui, não é? Mas já faz um bom tempo, talvez uns 4 ou 5 anos que eu não vim aqui. E hoje, ao entrar, eu dizia lá na casa, sinto a mesma paz e a mesma tranquilidade de estar aqui na casa, de sentir-me em casa mesmo, e o ambiente, né? O ambiente é realmente maravilhoso. Então, ao final da pregação, eu quero pedir a eles que imponham a cruz da unidade, não é, sobre mim, porque hoje eu quero, de um certo modo, aumentar este vínculo de unidade com a comunidade, não é? O consagrado, ele tem muitos modos de viver a sua espiritualidade. O mais importante deles é esse aqui. Não adiantaria nenhum sinal se não rezássemos o terço, né? Mas os sinais nesse tempo finais, os sinais nesses tempos finais são muito importantes. Então hoje quero
como um sinal das palavras que foram ditas aqui de renovação da consagração, receber das vossas mãos a cruz da unidade. Dito isto, vamos ao nosso tema, um tema desafiador que em uma hora traduzir aquilo que passei 2 anos estudando não é tão simples, né? Mas é preciso fazê-lo. E me perdoem, eu não vou transmitir a vocês leite misturado com água. Eu vou transmitir conteúdo um pouco mais profundo, não porque eu seja mais profundo, mas porque a igreja nos leva a um alimento mais sólido depois de um tempo. Se vocês vão acompanhando as formações da comunidade, ela começa bem com o básico, mas vai aprofundando até pelos livros, né, que vão sendo publicados. Por quê? É desejo da comunidade, discípulos da Mãe de Deus, é desejo da igreja, é desejo do magistério da igreja que nós cristãos possamos ir nos aprofundando no conhecimento da verdade, na doutrina e até mesmo na teologia. Claro que não é uma aula de teologia aqui, mas a gente vai abordar alguns conceitos teológicos importantes para que a nossa fé não seja fideísmo. Não seja fideísmo. Fideísmo é heresia condenado pela igreja, mas seja uma fé fundamentada também com a razão, com a reflexão, com aquilo que a igreja propõe através de seus autores, sejam do magistério, sejam os teólogos. A primeira pergunta que a gente traz, a primeira questão é esta: o que é a parousia, né? O que é a parousia? O tema central do 12º Consagra-te é justamente um convite a pensarmos, a rezarmos, a desejarmos a vinda de Jesus. Venha a nós o vosso reino. Como disse, o reino do Pai, o reino sempre é do Pai, mas o reino que se concretiza em Jesus, Jesus é o reino, e este reino que se realiza na nossa vida e em plenitude em Maria Santíssima. O reino se realiza em plenitude em Maria Santíssima. Isso é doutrina da igreja, tanto nos concílios passados como no Concílio Vaticano II. Maria é protótipo da igreja. Tudo que se realizou em Maria se realizará na igreja. Deve se realizar na vida dos batizados. O que é então a parousia? Quando nós vamos ao livro do Apocalipse, aqueles que desejarem procurar na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 17, nós encontramos o seguinte: Apocalipse capítulo 22, versículo 17 seguintes. Encontraram? Às vezes a gente não tem muito hábito de abrir a Bíblia, né? Então a gente pensa, às vezes, ontem mesmo numa reunião, quando se disse o livro de Colossenses, tinha gente que estava procurando depois de Gênesis, né? A gente tem que ter o cuidado para ir vendo e tornando a Bíblia realmente familiar a nós. Diz então assim a palavra de Deus: o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve esta profecia também diga, ou seja, nós, aquele que ouve esta profecia também diga, vem. Então vamos dizer, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, eu venho em breve. Aí já é o Cordeiro falando, sim, eu venho em breve. E aí
a conclusão: amém, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. A parousia é então a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, para concluir a obra da salvação. Não é para realizar a obra da salvação. A obra da salvação já está realizada na cruz e na ressurreição. É para levar à plenitude a obra da salvação. Esta parousia é esperada pelos apóstolos, pelos discípulos, desde o começo, minha gente. Não pensem que é porque agora está acontecendo um monte de coisa que nos assustam, que a parousia é esperada só agora, nesse século 21. A parousia, a vinda de Jesus, é esperada desde os tempos apostólicos. Tanto é que São Paulo precisou escrever 2 cartas a respeito disso. A carta aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda. O apóstolo escreve preocupado com esse tema, porque muitos cristãos, achando que Jesus ia chegar logo agora, eles começaram a desprezar a vida. Em que sentido? No trabalho, no zelo pela família, na dedicação por suas obrigações. Passaram a dizer: se o Senhor vem, não precisamos cuidar mais de nada, porque Ele vai chegar muito em breve. E aí São Paulo escreve a primeira carta dizendo: é verdade, Ele vem. Depois escreve a segunda dizendo: Ele vem, mas vocês têm que continuar a sua vida, porque aquele que não trabalha também não merece comer. Ou seja, não adianta a gente cruzar os braços e dizer: o Senhor vem, vamos só esperar aqui e não fazer nada. O Senhor vem, mas é necessário a nossa ação, o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa evangelização. Primeira coisa é essa: a parousia é esperada desde os tempos apostólicos. Por que esperada desde os tempos apostólicos? Porque, queridos irmãos e irmãs, a plenitude dos tempos foi a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus. A história da humanidade é assim como a montanha, subiram a montanha, desde Adão até Jesus. Jesus é o topo, daí o nome plenitude dos tempos. E agora é o fim, porque nós já estamos descendo a montanha, já esperando a conclusão, a vinda definitiva do Senhor. Agora, claro que os tempos atuais nos chamam mais a atenção, porque houve um crescimento na fé durante os primeiros séculos depois de Jesus, houve uma difusão do cristianismo em quase todo o mundo, mas ultimamente o paganismo volta a se apresentar de forma muito forte e de muitas maneiras, e o paganismo também dentro da igreja, o paganismo assumido pelos próprios cristãos, tem se tornado tão forte que aí as advertências da Virgem Maria, os chamados da Virgem Maria, as aparições da Virgem Maria, que não trazem, não acrescentam nada ao Evangelho. Ninguém se espante com isso. Repito, as aparições da Virgem Maria não acrescentam nada ao Evangelho, certo? São João da Cruz tem uma frase que resume muito bem a doutrina da igreja a respeito disso. São João da Cruz, vênia profunda, dizia assim: em Jesus o Pai nos disse tudo o que tinha para nos dizer. Não devemos esperar nenhuma outra revelação. Em Jesus, Deus já nos disse tudo. Mas o que é então que a Virgem Maria vem nos alertar nesses últimos tempos? Porque foram muitas aparições da Virgem Maria, La Salete, Fátima, Lourdes, e tantas outras aparições da Virgem Maria, Medjugorje mais recente.
sempre é um convite ao retorno. Sempre é um convite ao retorno ao Evangelho, sempre é um convite à conversão, e há um pedido que está presente em todas as aparições. Ontem eu perguntei, numa reunião que não tinha talvez 3 consagrados, mas responderam num coro só. Agora eu pergunto a vocês que são consagrados ou serão, qual foi o pedido que a Virgem Maria fez em todas as aparições? Muito bem. Rezar o terço. É arma poderosíssima para tudo, a reza do Santo Terço. Nossa Senhora, em todas as aparições, nos pediu isso, que rezássemos o terço pela conversão dos pecadores, que começa pela nossa, né? Pela de cada um. Ontem um pregador, numa formação que tivemos lá, o diácono que citei, diácono Teixeira, lá de Recife, ele dizia o seguinte: quando nós lemos o Evangelho, a gente sempre diz, Jesus está pedindo isso para nós. Mas a gente não costuma dizer, Jesus está pedindo isso para mim. Porque quando eu digo para nós, aí dissolve, né? É nós, aí dissolve o compromisso. Mas quando a gente diz, está pedindo isso para mim, Jesus está pedindo isso para mim, Maria está pedindo, a Virgem Maria, Virgem Santíssima está pedindo isso para mim, aí muda, porque o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é direta, né? Não é simplesmente coletiva. Jesus então vem, é a certeza, e os últimos tempos isso tem se tornado algo que nos questiona devido à tentativa sistemática de apagar o cristianismo. Observem a tentativa sistemática de apagar o cristianismo através de projetos de lei, através de propagandas, através da doutrinação da televisão. Há uma ideia de tornar o cristianismo uma aguazinha com açúcar, uma coisinha assim, entre todas as espiritualidades, mais uma espiritualidadezinha, que aí é muito, muito bacana, muito boa, e não tem nenhum problema para ninguém. Isso é um retorno ao paganismo. Quando falamos na parousia, é preciso compreender que essa vinda de Jesus, ela é real, ela acontecerá, está na revelação da palavra de Deus, estão nas aparições de Nossa Senhora, está nas aparições de Nossa Senhora que o Cristo virá. E está no nosso credo, todo domingo nós rezamos, que virá para julgar os vivos e os mortos. Cuidado para não entender, Mara nos ajudou muito isso, Dona Mara, na pregação, quando nos alertou para a gente não confundir as coisas. De fato, Jesus já está presente na palavra. A gente deve também adorar a palavra. Jesus está presente na palavra. Jesus está presente no irmão. Você que está aí com a pessoa do seu lado, Jesus está presente no seu irmão, na sua irmã. Jesus está presente. Ele pode ser até um pecador, uma pecadora, mas Jesus está presente nele. Ele é batizado, então Jesus está presente nele. E Jesus está presente, sobretudo, por ontanamásia na Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia é Ele mesmo, porém é sacramental, ou seja, nós o vemos pelo véu do sacramento, né? Porém, Ele virá glorioso, assim como veio a primeira vez na humildade, virá a segunda vez na glória para julgar os vivos e os mortos. Quando isso acontecerá, não sabemos. Ninguém sabe. Podemos perceber sinais, e esses sinais devem ser mais para mim. Eu é que devo refletir, diante de tudo o que acontece, quais são as minhas atitudes que mostram que eu estou aberto para receber esse reino,
para receber esse Cristo, para acolhê-lo na sua chegada? Primeira coisa é essa: é a gente se dar conta que acontecerá e quais são as nossas disposições para vivermos nessa expectativa da sua vinda, da sua chegada gloriosa entre nós. Agora, esta vinda gloriosa do Senhor é uma vinda muito concreta. Jesus começa o Evangelho, Mateus começa narrando a vida de Jesus e seus ensinamentos com um texto maravilhoso e o nosso guia para a parousia, as bem-aventuranças. O Papa Francisco foi muito feliz quando, ao escrever recentemente aquela carta que todo mundo pode ler, fininha e bem, uma linguagem bem agradável, ele tem um capítulo, se eu não me engano, o 3º, específico sobre as bem-aventuranças. E diz lá que pelas bem-aventuranças nós podemos chegar à glória do céu. Vivendo com simplicidade as bem-aventuranças, nós chegaremos à glória do céu. Esta é a vontade de Jesus. Aí Jesus conclui concretizando a vivência das bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 25. Esse texto que nós conhecemos e que nós precisamos trazer mais ainda para a nossa vida. Jesus diz: o Senhor virá, o Filho do Homem virá como rei na sua glória e sentar-se-á no seu trono e convocará toda a humanidade. E ali vai fazer a separação. Os que ouviram a sua palavra e o reconheceram no irmão serão postos à sua destra, à sua direita. Os que negaram a Cristo, os que não acolheram, os que mergulharam no mal, serão postos como bodes à sua esquerda. E aí Jesus dá os critérios concretos para isso. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era peregrino e me acolheste. Eu estava doente, preso e foste me visitar. Eu estava nu e me deste o que vestir. A gente não pode esquecer isto. Jesus colocou esse critério para que nós pudéssemos ser chamados de benditos ou malditos. Malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para vós, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, e assim vai. E depois, benditos, vinde para o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. E segue, porque eu tive fome e deste de comer, etc, etc, etc. Então, a gente não pode separar da nossa vida isso. Cuidado, o padre não está dizendo aqui, como muita gente, católicos e evangélicos agora também, porque a moda também é ser católico não praticante e evangélico não praticante. Não pensem que é só católico não praticante, não. Porque a moda americana pega, é um bicho medonho. Aí a moda americana é evangélico na minha casa, com a minha Bíblia, oro a Jesus e pronto. Nada de instituição, nada de igreja. Aí tem católico entrando na onda, na moda. Não, eu faço a caridade, eu leio a Bíblia, eu rezo meu texto em casa, não quero grupo, não quero comunidade, não quero paróquia, não quero nada. Eu faço a caridade e Deus vai me garantir a salvação. Mas a gente se esquece que Deus nos congregou num povo. E Deus nos salva como povo. Obviamente a salvação é uma resposta individual, mas Deus nos salva numa caminhada de povo, sendo gente, sendo comunidade, enfrentando os problemas, as dificuldades, os desafios, os desentendimentos.
isso existe. Estou escandalizado porque existia uma briga lá na comunidade, uma briga lá na paróquia. Então, amado, vá ler as cartas dos apóstolos pelas caridades e veja se eles eram anjinhos que nunca discutiam. Paulo e Pedro até se pegaram uma vez numa discussão e Paulo, que era obediente, foi obediente ao ministério de Pedro como primeiro Papa, foi confirmar o seu ministério lá junto de Pedro, Tiago e João, mas ele chamou de hipócrita a Pedro, ao Papa, chamou de hipócrita por uma atitude lá de fazer uma certa acepção entre judeus circuncidados e gentios não circuncidados, né? Lá na carta aos Gálatas nós encontramos. Então, não é pelos problemas que a gente vai abandonar a comunidade. A comunidade é um caminho seguro para que nós possamos bem esperar a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. A vinda de Jesus será em glória. Não será uma vinda discreta como foi a primeira vinda. Não será uma vinda como aquela historinha que o povo conta assim: então vai chegar um mendigo na nossa casa, aí aquele mendigo vai chegar lá e então vai ser Jesus na segunda vinda. Obviamente o mendigo pobre, nele a gente deve reconhecer o rosto de Cristo, mas Jesus virá no fim dos tempos na sua glória. Devemos procurar o equilíbrio, a caridade pedida por Jesus, critério do cristão que está vivendo a sua fé, é um sinal de nossa conversão, mas é a vivência do todo que vai nos conduzindo à salvação. Para quem tem medo da condenação, e a gente às vezes deve ter medo do inferno, eu digo às vezes porque a gente deve querer o céu por amor, não por medo do inferno. A gente deve querer o céu por amor, não por medo do inferno. Mas se não tem tanto amor, é melhor ter medo do inferno do que não ter nada, não é? Então, nesse caminho que nós fazemos, quem tem medo do inferno, pense em primeiro lugar nisso. Qual a vontade de Deus a vosso respeito? Está lá na carta a Timóteo, na segunda carta: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus, minha irmã, meu irmão, é essa. Não há outra vontade de Deus. Deus não faz predestinação. Pelo amor de Deus, se alguém tem essa ideia, tire da sua cabeça, porque é contra a doutrina toda da igreja e contra a própria Sagrada Escritura que Deus faz predestinados ao inferno. Causaria uma loucura na humanidade, um desespero, porque você nunca ia saber se você está predestinado ao céu ou predestinado à condenação. Deus só tem uma predestinação, ou seja, uma vontade de sua parte. Porque cuidado para não entender que a predestinação de Deus é como uma coisa robótica. Eu dou um comando e vai acontecer tudo do jeito que eu comandei. Porque existe a nossa liberdade. E ela entra aí nesse processo. Mas da parte de Deus, a sua escolha, a sua predestinação, que é tão presente no manual da verdadeira devoção a Nossa Senhora, de São Luís Maria Griot de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção, é muito forte essa ideia da predestinação, mas é justamente nesse sentido, que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, mas é claro que a predestinação de Deus para a salvação exige a nossa participação, o nosso sim, a nossa liberdade atuando. Os detalhes, queridos irmãos e irmãs, para a gente passar para o segundo ponto, os detalhes da parousia, a gente não tem como dizer. Não me peçam isso, não peçam a nenhum papa, nenhum bispo. Os detalhes a gente não tem. A única coisa que a gente tem a certeza é que não é uma vinda assim
espiritual somente, não é? Uma vinda assim, Jesus vem no nosso meio porque a gente reza e ele vem para o nosso meio. Não, é uma vinda real. Este mundo não é eterno. Este mundo não é eterno, tenhamos consciência disso. Nem nós somos eternos, assim, temporalmente, na existência terrena, nem o mundo é eterno. Tudo isso um dia vai se concluir. E Jesus virá antes da conclusão de tudo para poder fazer a colheita na seara e separar o joio do trigo. Mas ele vem, essa é a certeza, ele vem, tenha certeza disso, ele vem, e é tão bom saber que ele vem. Não sei se vocês passam por isso, mas tem horas, sinceramente, que diante de tudo que acontece no nosso Brasil, no mundo, a única coisa parece que a gente tem a fazer é dobrar os joelhos e dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Porque chega um ponto que parece que não dá mais, e temos que apelar, clamar, para que a Virgem Maria apresse a sua vinda, a vinda de seu Filho, para poupar a humanidade. Não é para castigar, maltratar, mas é para poupar a humanidade de tanto sofrimento. Ligado ao tema da parousia, nós vamos tratar de mais 4 temas que são fonte de muita curiosidade. Mas eu gostaria de, antes de entrar nos detalhes sobre isto, trazer para vocês uma frase de um dos teólogos mais importantes do século XX, inclusive que contribuiu muito com o Concílio Vaticano II, foi nomeado cardeal, mas morreu poucos dias antes de receber as vestes cardinalícias, o teólogo suíço von Balthasar. Ele diz o seguinte, a respeito desses 4 temas seguintes: morte, céu, inferno e purgatório. O juízo vai ser tratado à tarde, né? Pelo nosso irmão padre Edivan, se não me engano. E então Balthasar diz isso assim, e Balthasar é muito importante para a espiritualidade mariana, eu vou dizer mais à frente por quê. Mas ele diz, prestem bem atenção: Deus é o fim último da criatura. O fim último, como o irmão, quando fazia oração, nos fazia pensar. O fim não como uma coisa que termina e pronto, mas o fim enquanto plenitude, enquanto realização. Deus é o fim último da criatura. Prestem atenção agora. Enquanto conquistado, ele é céu. Enquanto conquistado, ele é céu. Enquanto perdido, é inferno. Enquanto nos examina, é juízo. Enquanto nos purifica, é purgatório. E esta frase aqui não é só bela, mas é um resumo da centralidade de Cristo, do cristocentrismo nos mistérios finais da existência nossa e do mundo. A morte, queridos irmãos, queridas irmãs, é inevitável. E a morte é um bem. Não se escandalizem, a morte é um bem. Querer morrer não é um bem. Querer se suicidar para resolver problemas não é um bem. Tirar a vida do outro não é um bem. Mas a morte é um bem. Porque a morte possibilita o corte necessário para a passagem, para a plenitude, para a superação de tudo aquilo que com as nossas lutas, com nossos esforços não conseguimos. A morte, ela impede que o pecado reine para sempre sobre nós. Quando se diz que o salário do pecado é a morte, São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz com muita propriedade, não é simplesmente dizendo que é um pagamento, um castigo,
mas é uma consequência necessária para a gente se libertar dessa escravidão, da concupiscência que nos acompanha a vida toda. Um grande confessor de nossa arquidiocese, ainda que não foi famoso, mas um grande confessor discreto, o Monsenhor Aquino, que alguns tenho certeza que conheceram, e foi nosso confessor no seminário durante anos, ele dizia assim para nós: não se preocupem, porque vocês terão que lutar até 5 segundos depois da morte. No sentido que as forças da concupiscência agem em nós até o último instante de nossa vida. Porque pode ser a concupiscência dos olhos, a concupiscência do pensamento, a concupiscência da carne e assim por diante. Mas a concupiscência não é um pecado, a concupiscência é a tendência ao pecado. Porque o batismo nos libertou da condenação eterna, o batismo nos deu a vida nova, o batismo nos libertou do jugo de Satanás, mas o batismo não nos tirou a concupiscência. Mesmo batizados, mesmo crismados, mesmo sacerdotes, mesmo casados, mesmo consagrados, teremos sempre que lutar contra a concupiscência. Ela está agindo dentro de nós. E às vezes o demônio se aproveita disso, e às vezes não é nem o demônio que se aproveita. Somos nós que vamos dando a facilidade para que a concupiscência tome mais força dentro de nós. Então a morte nesse sentido é um bem. E não se espantem, agora vão se escandalizar. Nós nascemos para morrer. Biologicamente nós nascemos para morrer, minha gente, espiritualmente não. Mas biologicamente nós nascemos para morrer, porque a criança saiu do útero da mãe, já começa o processo de envelhecimento. A criança não está se renovando, ela está crescendo, certo, mas já começa o processo do envelhecimento. As suas células já começam a morrer, nascem novas células, se desenvolvem, melhor dizendo, novas células, mas o processo de envelhecimento já começou, né? A gente conta os anos, mas se a gente soubesse a idade que ia morrer, iria contar regressivamente, porque iria diminuindo a cada ano, não aumentando, né? Porque nós nascemos biologicamente para morrer, né? Agora, claro, como dizia um teólogo, não Baltazar, mas outro, dizia: entre nós vai havendo um crescimento cruzado. Enquanto nós vamos envelhecendo na carne, nós vamos renascendo no espírito. E aí o ideal é quando chegarmos à idade máxima na carne, ou seja, na morte corporal, se dê o renascimento para a vida. Entremos na eternidade. Então, é um processo cruzado. A gente envelhece biologicamente, mas a gente vai crescendo espiritualmente. Claro que não é uma coisa assim: eu não faço nada, não rezo, não comungo, não me confesso, não faço penitência, não faço caridade e vou crescendo espiritualmente. Não, senhor. Eu vou crescendo espiritualmente, eu vou crescendo para nascer, na verdade, espiritualmente, quando eu vou me abrindo a tudo aquilo que Deus oferece, todas as graças que Ele oferece para mim. Santa Teresinha dizia: não morro, entro na vida, porque os santos tinham essa consciência de que a morte não é a desgraça, o fim de tudo. A morte é o entrar na vida quando nós morremos em Deus. Nosso próximo tema: após a morte vem o quê? Após a morte, o que é que vem? Não é? Todo mundo se pergunta isso. Depois do morrer, o que é que vem? Um teólogo protestante, porque os protestantes também têm coisas boas, a gente não deve só criticar. Ele foi questionado sobre isso, né? O que é que a gente deve esperar depois da morte? Ele respondeu: não, após a morte nós somos esperados.
E a gente diz até de um modo diferente, não só após a morte. Desde o ventre da mãe, quando fomos gerados, nós somos esperados. Deus nos espera. Então a primeira verdade é essa: Deus nos espera. A gente sempre espera em Deus, né? Mas Deus também tem esperança. Parece uma coisa não teológica, mas Deus tem a esperança de que nós nos salvemos. Então Deus nos espera, é Ele que nos espera. Porém, traduzindo isso em miúdos, a primeira coisa que nós queremos é o céu. O céu. E aí eu retomo aquelas palavras que disse em relação à parousia: não dá, meus amados, para dizer os detalhes do céu. Se é com muitas nuvens, se tem mais branco que azul, se tem muitas flores, se tem muito verde, porque aí a gente cria um céu muito espírita, né? Um céu daquelas pinturas espíritas, ou o céu dos testemunhas de Jeová. Certamente não há lugar mais belo que o céu. Sabe por quê? Porque se a terra, Deus ao criar, refletiu um pouco de sua bondade, minha gente, imagine, a gente fica fascinado com o mar, com a floresta, com as estrelas, com o verde, com as flores. Imagine o que é o céu. Então, não há nada mais belo que o céu. Não tenham medo que não vai precisar fazer pintura, não vai precisar ajeitar o reboco, não tem mais nada belo que o céu. Não tem nada mais belo que o céu. Agora, o céu é esse mergulho em Deus. É um mergulho em Deus que não é limitado. É um mergulho em Deus que não é satisfatório, me entendam, no sentido assim da gente dizer: já conheci tudo de Deus, estou satisfeito. Tem uma música bela que está, inclusive se passa muito na rádio 91.9, essa rádio nossa, rádio católica, né? Rádio Rural, que agora se tornou FM 91.9. É uma programação que não é só religiosa, mas é uma programação que sempre se insere conteúdo religioso dentro, né, da programação. O carro só está ligado nela, no carro que dirijo. Então, há uma música que também é evangélica. A gente não pode dizer que tudo que os evangélicos produzem é ruim. É uma música que é de uma banda Preto no Branco, se eu não me engano, que é Ninguém Explica Deus, o nome dessa música. Eu acho que alguns já ouviram. Ninguém Explica Deus. É belíssima. E de fato o céu não dá para a gente explicar em detalhes, porque o céu é Deus. O céu, em última análise, em última instância, é Deus. É um mergulho em Deus. Aí por que o padre disse que não é uma coisa que a gente um dia se satisfaz plenamente? Porque é tão bom o céu, que enquanto mais a gente mergulha em Deus, mais a gente tem sede, tem desejo de conhecer a Deus, de gozar, melhor, mais do que conhecer, de gozar da sua presença. Não é uma coisa que a gente se satisfaz plenamente, mas não é assim: já conheci Deus totalmente. Se Deus fosse conhecido totalmente pelos anjos, pelos santos, ou por nós, ele não seria mais Deus, porque Deus por si só é infinito. Então o céu é um mergulho constante em Deus, é um prazer constante em Deus, que não tem um limite, não tem uma barreira, não tem um momento em que a gente já diz: eu estou enfadado, eu estou enjoado, já está monótono, não é? Enquanto mais se mergulha em Deus, mais se quer conhecer e viver o seu imenso amor. Isso é o céu. Quem diz isso é o padre Lenilson? Não. É São Paulo quando diz que o céu é estar com Cristo. Portanto, é estar em Deus, é estar mergulhado em Deus. Agora, claro, a gente tem toda essa beleza do céu. O céu é comunhão. O céu a gente vai se ver, minha gente. O céu a gente vai se ver. No céu a gente vai se encontrar. No céu a gente vai saber o nome. No céu a gente vai saber quem foi nosso pai, nosso irmão, nosso amigo. Com uma diferença: eu não vou poder amar mais a um do que a outro. Meu amor será igual por todos.
Eu conhecerei a cada um pelo nome, saberei quem foi e como fez parte da minha história, mas não vou poder privilegiar ninguém, porque o amor de Deus vai nos unir a todos. Agora, no processo para o céu, nós precisamos nos purificar. Nos purificar. A purificação, ela já existe aqui na caminhada. De certo modo, o purgatório já começa aqui, né? De certo modo. Não é aquela ideia que muita gente diz: ah, não, que história é essa de coisa depois da morte? O inferno é aqui, o céu é aqui, o purgatório é aqui, quem faz aqui paga aqui mesmo. Às vezes paga e às vezes não paga, né? Então, o purgatório é um processo de purificação. Este processo de purificação muitas vezes já acontece na vida. Por isso a gente não deve reclamar de tudo o que acontece. Passar o dia todinho reclamando: ai, agora eu tenho que lavar a louça, que coisa chata. Ai, agora eu tenho que ir para o meu trabalho. Ai, vou encontrar aquela pessoa ali. Ai, eu tenho que encerar meu sapato, que coisa que eu não gosto. Ai, eu tenho que aguar essas plantas. Ai, passa o dia reclamando. A gente deve aproveitar. Nós que somos confessores, a gente encontra muitas pessoas, inclusive jovens, que vêm: padre, eu queria pedir a sua autorização para uma coisa. Pois não, eu queria usar silício. Acho que todo mundo sabe o que é o silício, né? Aquele cordão com uns ferrozinhos, com as pontas que furam, né? Uma penitência que se usou muito até os anos 30, 40 se utilizou muito, mas sobretudo na Idade Média, né? Santa Teresinha, Madre Rosa usou muito. Eu queria essa sua permissão. Aí eu sempre digo: olhe, meu jovem ou minha jovem, a melhor penitência sua é você cumprir a sua vida ordinária, os seus deveres de filho, de estudante, quem trabalha de trabalhador. Se você cumprir a sua vida ordinária, você estará se purificando, estará fazendo um grande exercício, porque não adianta você encher-se de silício ou até mesmo de chicote para se penitenciar por um pecado cometido e depois você xinga seus pais, você é relapso no estudo, você não vai para a vida de oração da comunidade porque está cansado, está com preguiça, não é? Então, claro que algumas penitências são necessárias. Por exemplo, uma via sacra bem feita é um exercício de penitência, principalmente aqui, subindo e descendo. É um bom exercício de penitência aqui, realizar a via sacra. E outras coisas, uma caminhada mais longa, não é? São exercícios de penitências que nos purificam. Mas a gente não pode exagerar, querendo penitências extraordinárias e não cumprindo nossos deveres ordinários. Porém, chega o momento da nossa morte. E se nós não estivermos ainda purificados para a plena comunhão com Deus, nós seremos purificados. Porque Deus é tão santo que nada de impuro pode entrar nele. E se o céu é entrar em Deus, nós não podemos entrar em Deus impuros, manchados com o pecado. Mas não entendam isso como uma sala de tortura. Não é uma sala de tortura, o purgatório. É um processo de amor. É uma certeza de salvação. É um momento purificador que Deus nos dá antes de entrarmos na glória eterna com Ele. O que é o purgatório concretamente falando? O que é o purgatório concretamente falando? Aprendam. O purgatório é apresentar-se vendo-se a si mesmo diante da verdade. O purgatório e o juízo estão casados. Não é Deus que vai nos apontar os nossos erros para nos purificarmos. Somos nós que vamos nos ver como num espelho, mas não um espelho que mostra só a cara.
o espelho que revela toda a nossa podridão, toda a nossa miséria, tudo aquilo que poderíamos ter feito de bem não fizemos e todo o mal que abraçamos. O purgatório é isso, é o sofrimento pela verdade. A verdade liberta, mas faz sofrer. A verdadeira verdade que liberta, ela causa sofrimento, causa vergonha, causa humilhação. Na vida mesmo a gente já experimenta muitas vezes o purgatório, nesse sentido. Se a gente estava mentindo e alguém disse, não, mas isso aqui você disse diferente. Então aí aconteceu uma pequena vergonha. Mas diante de Deus não há possibilidade de dúvida. Diante de Deus a verdade é revelada como ela é. Então o purgatório é o retirar essas manchas do pecado que ficaram em nós, diante da verdade de Deus, pela intercessão dos santos, pelo sangue dos mártires, e sobretudo, é claro, pelo sangue de Cristo, nós somos lavados, purificados para poder entrar na sua glória. Quando o tempo dura isso, não sei. Não sei quanto tempo dura isso. Depende muito de cada situação, de cada pessoa, da vida de cada um. E o purgatório nos liberta, sabe de quê? De um dualismo terrível. Aquele dualismo protestante. Só tem céu e inferno. Para protestante é assim, só tem céu e inferno. Aí o que é que acontece? Não dá a possibilidade da pessoa se arrepender, nem que seja na última hora, e que ela, arrependida na última hora, não vai direto para o céu, mas vai purificar como um bandido que precisa ir para a cadeia para teoricamente se purificar, porque infelizmente nossas cadeias não purificam ninguém, né? Então o céu é o sinal, o purgatório é o sinal da misericórdia de Deus, talvez o maior sinal da misericórdia de Deus, porque um infeliz que pecou até o último instante da sua vida, ninguém queira fazer isso não, viu? Porque ninguém sabe se vai se arrepender, porque pode estar tão duro o coração que não se arrependa. Mas o infeliz que pecou até o último dia de sua vida, se ele se arrepender na hora da morte, ele é perdoado por Deus e ele é salvo. Agora vai se purificar. Vai passar pela purificação dolorosa para poder entrar no reino do céu. Isso é doutrina pura da igreja. É a diferença entre o pecado venial e o pecado mortal. O pecado mortal nos coloca na separação de Deus, na condenação. Mas se a pessoa, em último instante de vida, se arrepender do seu pecado mortal, ela, e ainda mais se confessar, que era o melhor, mas hoje em dia o povo tem medo de se confessar até na hora da morte, seria realmente necessário para que, se purificando, entrasse na glória de Deus. Mas alguém que não pecou gravemente, mas tinha seus erros, tinha sua língua um pouco solta, então essa pessoa obviamente não vai direto para o céu como uma Santa Teresinha ou outros, mas vai passar por uma pequena purificação, porque é necessário estar totalmente puro para poder entrar no Santo dos Santos. O mergulho em Deus só dá quando toda a luz de Deus nos lavou, nos limpou, nos iluminou, nos purificou. Já estamos perto do fim, então o último tema, talvez o mais espantoso, é o tema do inferno. E foi o Papa Francisco que disse com toda clareza, claro que todos os papas não negam isso, mas o Papa Francisco disse com toda clareza: o inferno é real e o demônio existe, né? Cuidado, porque às vezes a gente sai escolhendo papas, viu? Talvez tenha até alguém que não goste disso que eu vou dizer, mas a gente não pode escolher o papa que eu gosto e o que eu não gosto, porque senão a gente faz como um partido político. A gente está com um torcendo que venha outro. Na igreja há uma regra desde a igreja primitiva, desde o começo da igreja, que é cum Petro e sub Petro, ou seja, sempre com Pedro e sobre a autoridade de Pedro.
Pode ser Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, Bento XVI, Francisco e quem quer que seja. Com Pedro e sob a autoridade de Pedro. Não existe comunhão na igreja se a gente quebra isso. Pode ser cardeal, pode ser bispo, pode ser padre, diácono, leigo, o mais sábio possível. Se quebra a comunhão com o Papa, quebra a comunhão com toda a igreja. Com Pedro e sobre Pedro. Eu posso até não concordar do time que o Papa gosta, eu posso até não concordar do jeito que o Papa faz as coisas, né? O modo como celebra, mais espontâneo ou mais solene, não sei, mas eu não posso discordar do ensinamento da igreja, porque ele é revestido da missão de confirmar os irmãos na fé. Então o Papa Francisco, que é um Papa mariano, discreto ao extremo, mas é mariano profundamente, porque esse gesto da piedade popular, porque eu posso ser devoto de Maria intelectualmente, mas esse gesto popular de Papa Francisco e levar as flores a Nossa Senhora quando chega de todas as suas viagens, é uma coisa que o coração da gente se comove. A placa levantou-se encerrado, mas ainda vou dizer uma coisinha sobre o inferno que não disse. Então o Papa é tão mariano que nesse momento de sofrimento, de angústia para a igreja, o que é que ele fez? Pediu que o mundo todo, todos os católicos rezassem o rosário, que para nós é o terço, durante o mês de outubro, e 2 orações. Uma que inclusive eu aprendi com César e Mara, porque entrávamos no carro, nós começávamos a rezar. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Vamos rezá-la no final. E a outra, aquela oração a São Miguel, né? Então o Papa confiou esse momento difícil a Maria, como João Paulo II confiou os tempos de guerra à Virgem Maria, como os papas anteriores confiaram sempre à Virgem Maria os momentos de luta, de dificuldade, de batalha. Mas aí, o que é o inferno? O inferno é a separação total de Deus, é a quebra da comunhão com Deus sem volta. Deus nos quer no céu, mas Deus não nos obriga a ir para o céu. Deus quer demais que todo mundo vá para o céu, mas Deus não nos obriga a ir para o céu. Agora, eu vou ler aqui 2 textos bem breves, para que vocês entendam qual a visão da igreja realmente sobre o inferno. Muitas vezes, diz aqui o Concílio Vaticano II na Constituição Lumen Gentium, muitas vezes os homens enganados pelo maligno se desvaneceram em seus pensamentos e mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura mais que ao Criador. E cita Romanos 1, 21 e 25. Ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo. Vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõem à condenação eterna. Como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente, a fim de que, terminado o único curso de nossa vida, ou seja, não existe reencarnação para a gente ter outra chance, só temos um único curso da nossa vida, possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados como benditos e não sejamos mandados como servos maus e preguiçosos para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí vem João Paulo II. Eu confesso que quando eu encontrei essa catequese, eu exultei de alegria, porque eu tinha uma dúvida muito grande quando eu estava preparando essa minha tese de conclusão de mestrado, se eu deveria defender essa esperança cristã até o extremo ou não. E eu queria encontrar um texto do magistério que desse suporte para que a gente não viva
marcados pelo medo, mas pela esperança, porque é justamente esse o tema, a esperança cristã. Então encontrei essa catequese de João Paulo II, do dia 28 de julho de 1999, de São João Paulo II. E a catequese não é uma opinião do Papa sobre futebol, sobre o governo das nações, não. É a doutrina, o ensinamento. O Papa está dando a catequese para todo o povo, para o mundo todo. 28 de julho, na Praça de São Pedro, do ano de 1999, ele disse assim, prestem atenção, e com estas palavras eu concluo mesmo. As imagens com as quais as Sagradas Escrituras nos apresentam o inferno devem ser corretamente interpretadas. Essas indicam a completa frustração, né? Se alguém... Você já teve frustração? Já? Eu já tive. A frustração é algo terrível, né? Mas a gente se recupera, porque a gente tem sempre a possibilidade de recomeçar. Mas a frustração definitiva, o inferno, não tem como. Aí você pensa aí na sua frustração e coloque isso infinitamente. Que coisa terrível deve ser. Essas indicam a completa frustração e vacuidade, uma vida vazia, de uma vida sem Deus. O inferno está a indicar mais que um lugar, não é que não seja uma experiência de sofrimento num lugar, mas mais que um lugar, está a indicar a situação na qual vem encontrar-se quem livremente e definitivamente se afasta de Deus, fonte de vida e alegria. E aí continua João Paulo II, São João Paulo II. A condenação não pode ser atribuída à iniciativa de Deus, não é iniciativa de Deus, porque no seu amor misericordioso ele não pode querer senão a salvação de sua criatura. A condenação permanece uma real possibilidade, mas não nos é dado conhecer quais seres humanos neste mundo estejam envolvidos. Ou seja, eu não posso estar apontando, fulano é do inferno, ciclano vai para o inferno. Eu não posso, porque ninguém é dado esta revelação para saber sobre o destino dos outros. E aí conclui. O pensamento do inferno, menos ainda a utilização imprópria de suas imagens, não deve criar psicoses e angústias